Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora com você. Que a bênção de Deus entre na sua casa, alcance a sua família, toque o seu quarto, acalme a sua mente, alivie o seu corpo cansado e coloque descanso no seu coração nesta noite. Hoje é quarta-feira, 1 grau de julho de 2026. O primeiro dia deste novo mês chega ao fim. Talvez tenha sido um dia de recomeço. Talvez tenha sido um dia pesado. Talvez você tenha começado julho com esperança, mas também com preocupações. Talvez você tenha tentado fazer tudo certo, mas em algum momento sentiu o peso das mesmas lutas antigas voltando ao coração. E agora, antes de dormir, antes de apagar a luz, antes que a mente comece a repetir tudo o que aconteceu hoje, pare um instante comigo. Respire. Você chegou até aqui. Deus sustentou você durante este dia. Talvez você tenha trabalhado, cuidado da casa, resolvido problemas, conversado com pessoas difíceis, enfrentado cobranças, pensado em contas, preocupado-se com a saúde, tentado proteger sua família, tentado manter a calma, tentado não desabar. Talvez por fora tudo pareça normal, mas por dentro você sabe que existem pesos que cansam a alma. Talvez hoje você tenha lutado contra pensamentos negativos. Talvez tenha sentido ansiedade. Talvez tenha voltado uma tristeza antiga. Talvez uma preocupação tenha te acompanhado o dia inteiro. Talvez uma mágoa tenha reaparecido. Talvez uma culpa tenha tentado acusar você. Talvez você tenha sentido como se algo por dentro ainda estivesse preso. Preso ao medo, preso à ansiedade, preso ao passado, preso à preocupação, preso a uma dor familiar, preso a uma lembrança, preso a uma luta que ninguém vê. E nesta noite, Deus quer te lembrar. Jesus continua tendo poder para libertar. A palavra que iluminou este dia está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. Jesus chega à região dos Gadarenos e encontra 2 homens atormentados, que viviam entre os túmulos. Eles estavam afastados da vida, presos a uma situação de dor, medo e destruição. Mas quando Jesus chega, aquilo que atormentava aqueles homens reconhece a autoridade do Filho de Deus. Essa palavra é forte, mas também é cheia de esperança, porque ela nos mostra que Jesus não evita os lugares feridos. Jesus não foge dos lugares difíceis. Jesus não se afasta dos caminhos onde ninguém queria passar. Jesus vai ao encontro de quem está preso, ferido, isolado, atormentado e sem paz. Talvez essa seja a mensagem que o seu coração precisa ouvir antes de dormir. Jesus não se afasta da parte mais difícil da sua vida. Ele não se afasta da sua ansiedade. Ele não se afasta da sua vergonha. Ele não se afasta da sua confusão. Ele não se afasta das suas lutas interiores. Ele não se afasta do que você tem medo de mostrar. Ele não se afasta da sua casa quando há tensão, tristeza, cansaço ou silêncio. Jesus entra, Jesus se aproxima. Jesus tem autoridade. Jesus liberta. Nesta noite, antes de entregar o seu sono, faça uma pequena atitude de fé. Escreva nos comentários: Jesus, liberta minha noite. Escreva como oração. Escreva como quem entrega sua mente, sua casa, sua família e seu descanso ao Senhor. E se você tem uma intenção especial, deixe também o seu pedido de oração. Pode ser por libertação de ansiedade, por cura interior, por uma pessoa da família, por proteção espiritual, por uma reconciliação, por uma luta escondida, por um vício, por uma tristeza profunda, por um medo ou simplesmente por paz para dormir. Há noites em que a alma não precisa de muitas palavras. Ela precisa apenas abrir a porta e dizer: Jesus, entra aqui. Liberta o que está preso. Acalma o que está agitado. Guarda o meu coração. E nesta noite, Jesus quer entrar. Meu irmão, minha irmã, existem prisões que ninguém percebe. Há pessoas presas em problemas visíveis.
uma doença, uma dívida, uma crise familiar, um desemprego, uma situação difícil no trabalho. Mas há também prisões silenciosas, aquelas que não aparecem no rosto, não aparecem nas fotos, não aparecem nas conversas rápidas, mas pesam no coração. A prisão de pensar demais, a prisão de se culpar por tudo, a prisão de esperar sempre o pior, a prisão de ter medo do amanhã, a prisão de não conseguir perdoar, a prisão de se sentir indigno do amor de Deus, a prisão de voltar sempre à mesma tristeza, a prisão de viver em alerta, como se a qualquer momento algo ruim fosse acontecer. Talvez você tenha vivido alguma dessas prisões hoje. Talvez tenha feito tudo o que precisava ser feito, mas por dentro havia uma luta. Talvez tenha conversado com as pessoas, mas ninguém percebeu que sua mente estava agitada. Talvez tenha trabalhado, mas o pensamento estava preso em uma preocupação. Talvez tenha cuidado da família, mas por dentro sentia vontade de pedir socorro. E quando a noite chega, tudo isso pode ficar mais forte, porque a noite silencia a casa, mas às vezes aumenta o barulho dentro da alma. O medo fala mais alto, a culpa fala mais alto, a saudade fala mais alto, a ansiedade fala mais alto, a lembrança fala mais alto, a preocupação com o amanhã fala mais alto. Mas nesta noite, a voz de Jesus também fala. E a voz de Jesus é mais forte do que qualquer voz que tenta roubar sua paz. No Evangelho, aqueles homens viviam entre os túmulos. Essa imagem é muito profunda. Túmulo é lugar de morte, silêncio, isolamento e fim. Eles estavam vivos, mas vivendo em um lugar que falava de morte. Estavam respirando, mas não vivendo plenamente. Estavam presentes no mundo, mas afastados da vida. Quantas pessoas também vivem assim por dentro, vivas por fora, mas sem alegria por dentro, trabalhando por fora, mas esgotadas por dentro, falando com os outros, mas isoladas no coração, cuidando da casa, mas sem sentir paz dentro dela, respirando, mas com a sensação de que a vida perdeu cor. E Jesus vai até esse lugar. Ele atravessa para chegar onde havia dor, ele pisa onde ninguém queria pisar. Ele enfrenta aquilo que ninguém conseguia enfrentar. Ele mostra que nenhuma escuridão é maior do que a sua presença. Isso significa que Jesus também pode entrar nos lugares mais fechados da sua história. Ele pode entrar naquela lembrança que ainda dói. Pode entrar naquela ansiedade que você não sabe explicar. Pode entrar naquela culpa que volta à noite. Pode entrar naquele medo de perder alguém. Pode entrar naquela preocupação financeira, pode entrar naquela dor familiar, pode entrar naquele silêncio dentro da casa, pode entrar naquele quarto onde alguém chora escondido. Jesus pode entrar, mas muitas vezes nós tentamos esconder justamente o lugar que mais precisa de libertação. Escondemos por vergonha, escondemos por medo de julgamento, escondemos porque achamos que deveríamos ser mais fortes. Escondemos porque nos acostumamos a sobreviver. Mas nesta noite, Deus não está pedindo que você pareça forte. Ele está pedindo que você seja verdadeiro. Diga a Jesus onde você está preso. Diga a Jesus o que tem te atormentado. Diga a Jesus o que roubou sua paz hoje. Diga a Jesus o que você não quer carregar para dentro do sono. Às vezes, a libertação começa quando finalmente paramos de fingir que está tudo bem. Eu penso em uma história como a de Cláudia, 37 anos, de Recife, professora e mãe de um menino pequeno. Durante o dia, Cláudia era conhecida como uma mulher responsável, organizada, paciente com os alunos, sempre tentando sorrir. Mas quando chegava em casa e o filho dormia, a casa ficava silenciosa e a ansiedade começava a crescer. Depois de uma separação difícil, ela carregava muitos medos. Medo de faltar dinheiro, medo de criar o filho sozinha, medo de adoecer, medo de ser julgada, medo de falhar. Por fora, ela dizia que estava bem. Por dentro, se sentia presa. Certa noite, depois de um dia cansativo, ela ouviu uma oração sobre Jesus entrando nos lugares feridos.
Uma frase ficou no coração dela: Jesus não tem medo dos lugares onde você sente vergonha. Cláudia chorou, porque percebeu que estava tentando esconder de Deus exatamente a parte que mais precisava ser curada. Naquela noite, antes de dormir, ela rezou: Jesus, entra na parte de mim que eu tenho vergonha de mostrar. Liberta minha mente do medo. Liberta meu coração da culpa. Liberta minha casa dessa tristeza silenciosa. Nada mudou de forma mágica naquele instante. Ela ainda precisava trabalhar, cuidar do filho, organizar as contas, buscar apoio e fazer sua parte. Mas algo começou a mudar dentro dela. Ela deixou de se sentir sozinha. Começou a rezar com mais verdade. Começou a pedir ajuda sem tanta vergonha. Começou a entender que Deus não a amava menos por estar ferida. Talvez você também precise ouvir isso. Deus não ama menos você porque sua mente está cansada. Deus não ama menos você porque você luta contra a ansiedade. Deus não ama menos você porque sua família não é perfeita. Deus não ama menos você porque há áreas da sua vida que ainda precisam de libertação. Jesus não veio para condenar quem está preso. Ele veio para libertar. Ele veio para devolver dignidade. Ele veio para devolver paz. Ele veio para devolver vida. Mas a libertação de Deus também nos chama a caminhar. Às vezes, a oração precisa vir acompanhada de uma decisão concreta. Procurar ajuda, conversar com alguém de confiança, retomar os sacramentos, confessar-se, voltar para a missa, cortar aquilo que alimenta a queda, organizar a vida, parar de alimentar pensamentos que destroem, pedir perdão, perdoar aos poucos, buscar acompanhamento quando a dor emocional precisa de cuidado. A graça ague, mas a graça também nos levanta para caminhar. E nesta noite, talvez o primeiro passo seja simples: entregar a Jesus aquilo que você não quer carregar para dentro do sono. Não leve para a cama a culpa sem entregar a Deus. Não leve para o sono a ansiedade sem chamar Jesus. Não leve para a noite a raiva sem pedir paz. Não leve para o descanso o medo sem colocar sua casa debaixo da proteção do Senhor. O mesmo Deus continua agindo hoje. O mesmo Jesus que chegou à região dos Gadarenos continua chegando às casas onde há medo. Continua chegando aos corações onde há ansiedade. Continua chegando às famílias onde há confusão. Continua chegando aos quartos onde alguém chora escondido. Continua chegando aos lugares onde a alma se sente presa. E quando Jesus chega, a libertação começa. Agora vamos rezar. Respire fundo. Se puder, coloque uma das mãos sobre o seu coração. Feche os olhos por um instante. Não tenha pressa. Apresente a Jesus este dia. Apresente o que te pesou. Apresente o que te prendeu. Apresente as palavras que doeram. Apresente a ansiedade. Apresente a culpa. Apresente o medo. Apresente a tristeza. Apresente a sua casa. Apresente sua família. Apresente sua noite. E diga no silêncio do coração: Jesus, liberta minha noite. Pai amado, nesta noite de quarta-feira, 1 grau de julho de 2026, eu me coloco diante da tua presença com humildade, confiança e fé. Obrigado, Senhor, por este dia que chega ao fim. Obrigado pelo primeiro dia deste novo mês. Obrigado porque, mesmo com lutas, eu cheguei até aqui. Obrigado porque a tua misericórdia me sustentou desde a manhã até agora. Obrigado porque o Senhor esteve comigo nos momentos em que eu percebi e também nos momentos em que eu estava distraído, preocupado, cansado ou tomado por pensamentos difíceis. Obrigado pelo ar que respirei. Obrigado pelo alimento que recebi. Obrigado pela vida. Obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigado porque, mesmo quando eu não entendi tudo, o Senhor não deixou de cuidar de mim. Senhor, eu te entrego este dia. Entrego tudo o que vivi desde o amanhecer até agora. Entrego os caminhos por onde passei, as pessoas que encontrei, as palavras que falei, as palavras que ouvi, os silêncios que guardei, as preocupações que carreguei, os medos que apareceram.
as pequenas vitórias e também os momentos em que me senti fraco. Aquilo que foi bom, eu te agradeço. Aquilo que foi pesado, eu te entrego. Aquilo que eu errei, eu te peço perdão. Aquilo que eu não consegui resolver, eu coloco nas tuas mãos. Aquilo que ainda me prende por dentro, eu entrego à tua misericórdia. Pai de misericórdia, perdoa-me. Perdoa-me pelas vezes em que hoje eu alimentei pensamentos negativos. Perdoa-me pelas vezes em que deixei a ansiedade falar mais alto do que a fé. Perdoa-me pelas vezes em que guardei mágoa, respondi com dureza, me isolei, reclamei ou deixei o medo conduzir minhas atitudes. Perdoa-me quando eu me fechei para a tua graça. Perdoa-me quando tentei esconder de ti aquilo que o Senhor queria curar. Perdoa-me quando a minha dor feriu pessoas dentro da minha casa. Perdoa-me quando a culpa me afastou da oração. Perdoa-me quando eu aceitei viver preso, mesmo sendo chamado à liberdade dos filhos de Deus. Lava o meu coração, Senhor. Purifica a minha mente. Renova minha alma. Liberta-me daquilo que não vem de ti. Não permitas que eu durma preso à culpa, ao medo, à ansiedade, à tristeza ou à confusão. Que esta noite seja coberta pela tua misericórdia e guardada pela tua paz. Senhor Jesus, nesta noite eu te peço, liberta a minha vida, liberta minha mente da ansiedade, liberta meu coração da culpa, liberta minha alma da tristeza profunda, liberta minha casa da confusão, liberta minha família das divisões, liberta meus pensamentos de toda mentira, liberta minha fé do desânimo, liberta minhas emoções daquilo que me prende ao passado. Jesus, entra nos lugares onde eu tenho medo de olhar, entra nas memórias doloridas, entra nas feridas antigas, entra nas preocupações que me dominaram hoje, entra nas lágrimas escondidas, entra nos pensamentos que me acusam, entra nos hábitos que me enfraquecem, entra nas áreas da minha vida onde eu sinto que perdi a paz. Senhor, assim como chegaste à região dos Gadarenos, chega também aos lugares mais difíceis da minha história. Onde havia medo, coloca a tua paz. Onde havia confusão, coloca a tua luz. Onde havia isolamento, coloca a tua presença. Onde havia vergonha, coloca misericórdia. Onde havia peso, coloca descanso. Onde havia morte interior, coloca vida nova. Onde havia tormento, coloca libertação. Eu renuncio, em nome de Jesus, a toda voz que me afasta de Deus. Renuncio ao medo que me paralisa. Renuncio à culpa que me acusa sem me conduzir à conversão. Renuncio à mentira de que eu não tenho valor. Renuncio à desesperança. Renuncio à tristeza que tenta se tornar morada. Renuncio à ansiedade que quer governar minha noite. Renuncio ao orgulho que me impede de pedir ajuda. Renuncio a tudo aquilo que me prende longe da paz de Cristo. Senhor, eu pertenço a Ti. Minha casa pertence a Ti. Minha família pertence a Ti. Minha mente pertence a Ti. Meu coração pertence a Ti. Meu sono pertence a Ti. Esta noite pertence a Ti. Jesus, cura minhas emoções nesta noite. Cura quem está ouvindo esta oração com o coração apertado. Cura quem teve um dia pesado. Cura quem está preso a uma mágoa antiga. Cura quem está dominado pelo medo. Cura quem sente vergonha da própria história. Cura quem está em uma luta interior que ninguém conhece. Cura quem precisa de libertação, mas não sabe nem como pedir. Visita quem está deitado sem conseguir descansar. Visita quem sente que perdeu a paz. Visita quem está preso em ciclos de ansiedade. Visita quem chora escondido. Visita quem começou este mês com medo. Visita quem precisa dormir, sabendo que Jesus está cuidando de tudo. Que a tua liberdade entre onde havia prisão. Que a tua paz entre onde havia tormento. Que a tua luz entre onde havia escuridão. Que a tua esperança entre onde havia desânimo. Que o teu descanso entre onde havia peso. Pai amado, eu te peço pela minha família. Abençoa minha casa nesta noite. Guarda cada pessoa que mora comigo. Guarda também aqueles que estão longe, mas continuam dentro do meu coração.
Protege meus filhos, meus pais, meu cônjuge, meus irmãos, meus avós, meus netos, meus parentes, meus amigos e todos aqueles pelos quais eu rezo. Se existe alguém na minha família preso ao medo, liberta. Se existe alguém preso à tristeza, consola. Se existe alguém preso a vícios, fortalece e abre caminho de libertação. Se existe alguém preso à mágoa, ensina o perdão. Se existe alguém preso à ansiedade, traz paz. Se existe alguém distante da fé, chama de volta com amor. Se existe conflito dentro da minha casa, traz reconciliação. Se existe silêncio frio, traz diálogo. Se existe confusão, traz ordem. Que a minha casa não seja lugar de opressão, mas de bênção. Que a minha casa seja visitada por Jesus. Que dentro dela haja oração, paciência, respeito, perdão, escuta e amor. Que esta noite seja protegida. Que nenhum pensamento de desespero domine nossa mente. Que nenhum medo governe nosso sono. Que nenhuma perturbação tire a paz da nossa casa. Que os teus santos anjos estejam ao redor de cada porta, cada janela, cada quarto, cada cama, cada pessoa desta família. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, passa à frente da minha família nesta noite. Cobre nossa casa com teu manto. Intercede por nós junto ao teu Filho Jesus. Ajuda-nos a abrir as portas para Cristo. Ensina-nos a viver como filhos livres de Deus. Guarda nosso sono e leva ao coração de Jesus as intenções que eu não consigo colocar em palavras. Senhor, eu entrego também meu trabalho e minha vida financeira. Entrego o que vivi hoje no trabalho. Entrego as cobranças, as tarefas, os clientes, as vendas, os estudos, os projetos, as entrevistas, as oportunidades, os desafios e os cansaços. Entrego as contas, os boletos, as dívidas, o salário, o dinheiro que falta, o dinheiro que precisa ser administrado, o aluguel, o mercado, os remédios e tudo aquilo que envolve o sustento da minha casa. Tu sabes, Senhor, como as preocupações financeiras podem prender a mente. Tu sabes o quanto uma dívida pode roubar o sono. Tu sabes o quanto a falta de trabalho pode ferir a dignidade. Tu sabes o quanto é difícil trabalhar muito e ainda sentir que não é suficiente. Mas nesta noite eu não quero dormir como escravo do medo. Eu quero dormir como filho nas mãos do Pai. Dá-me sabedoria para administrar o que tenho. Dá-me honestidade em tudo o que eu fizer. Dá-me serenidade enquanto espero. Dá-me coragem para buscar novas oportunidades. Dá-me discernimento para não agir por desespero. Dá-me força para trabalhar sem perder a alma. Abre portas segundo a tua vontade. Fecha as portas que podem me afastar de ti. Abençoa meus esforços. Sustenta minha casa. E enquanto a resposta não chega, guarda meu coração em paz. Protege-me nesta noite, Senhor. Guarda o meu sono. Guarda a minha mente. Guarda o meu coração. Guarda a minha casa. Guarda a minha família. Guarda cada porta, cada janela, cada quarto, cada cama e cada pessoa que vai dormir debaixo deste teto. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de todo perigo. Livra-nos de toda perturbação. Livra-nos de todo pensamento de desespero. Livra-nos de toda tentação. Livra-nos de toda voz de acusação. Livra-nos de todo medo que cresce no silêncio da noite. Que a luz de Cristo esteja sobre nós. Que o Espírito Santo acalme nossa mente. Que o amor do Pai seja nosso abrigo. E agora, em nome de Jesus, eu declaro: esta noite está nas mãos de Deus. Em nome de Jesus eu declaro: Jesus liberta minha mente, meu coração e minha casa. Em nome de Jesus eu declaro: nenhuma corrente interior é maior que o poder de Cristo. Em nome de Jesus eu declaro: a ansiedade perde força diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro: o medo não governará meu sono. Em nome de Jesus eu declaro: minha família será guardada pela misericórdia de Deus. Em nome de Jesus eu declaro: esta casa será lugar de paz, bênção e proteção. Em nome de Jesus eu declaro: eu não durmo preso ao medo.
Eu descanso nas mãos do Pai. Agora, meu irmão, minha irmã, respire em paz. Você não nasceu para viver preso. Você não nasceu para dormir dominado pela ansiedade. Você não nasceu para carregar sozinho a culpa, o medo, a vergonha ou a tristeza. Você é filho. Você é filha. E Jesus veio para libertar você. Deus ouviu a sua oração. Deus viu seu dia. Deus conhece suas lutas escondidas. Deus sabe onde você se sente preso. Deus sabe o que roubou sua paz. E a presença de Cristo continua tendo poder para transformar a sua história. Descanse no colo do Pai. Imagine o Senhor colocando a mão sobre a sua cabeça e dizendo: Meu filho, minha filha, pode dormir em paz. Eu entrei na sua casa. Eu vi sua luta. Eu estou libertando aquilo que te prende. Eu estou cuidando de você. Deixe essa palavra descer ao coração. Você pode dormir em paz. A sua noite está nas mãos de Deus. O seu sono está nas mãos de Deus. A sua casa está nas mãos de Deus. A sua mente está nas mãos de Deus. O seu amanhã está nas mãos de Deus. E agora, unidos como filhos e filhas do mesmo Pai, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da libertação, Mãe da esperança e Mãe de misericórdia, fica conosco nesta noite. Passa à frente da nossa casa. Cobre nossa família com teu manto. Intercede por quem está ansioso, por quem está triste, por quem está preso ao medo, por quem está em luta interior e por quem precisa da paz de Jesus para descansar. Leva nossas intenções ao coração do teu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe o seu sono, que Ele acalme sua mente, que Ele cure seu coração, que Ele liberte sua casa, que Ele proteja sua família, que Ele coloque paz onde havia tormento, luz onde havia confusão e descanso onde havia peso. Durma em paz. Jesus tem poder para libertar. E se esta oração trouxe consolo ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa terminar este dia com a mente mais leve e o coração mais livre. Às vezes, enviar uma oração é uma forma simples de amar, evangelizar e levar esperança a quem está cansado. Escreva nos comentários: Jesus liberta minha noite, e deixe também a sua intenção para que possamos rezar juntos. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu descanso e todo este mês de julho. Amém.